Voltamos com o último bloco do Observatório da Imprensa. Na pauta da edição de hoje, a decisão sobre a aplicação da lei da ficha limpa e a possibilidade de uma reviravolta no resultado da eleição para o Legislativo do primeiro turno. Professor Costa Porto, hoje tem um jornal que circula num segmento muito específico, que é o jornal Valor Econômico, mas a sua manchete, estranhamente, é sobre política e é, de certa forma, forte, né? Diz que o TSE está estarrecido com o baixo nível da campanha eleitoral e que os ministros vão começar a preparar novas normas para as próximas eleições, evidentemente. Agora, toda a questão da ficha limpa, o TSE tem uma posição muito clara, quer dizer, eles são, digamos, os técnicos no assunto e para eles não havia dúvidas de que a lei é constitucional e é aplicável imediatamente. Já os supremos magistrados pensam diferentemente, aliás, a função deles é essa, mas como é que o senhor vê essa dualidade, não é? O TSE que está com a mão na massa, preocupado, porque recebe todo aquele impacto e tem que depois julgar em cima disso, e os supremos magistrados que às vezes, numa situação muito olímpica, muito distante, não querem meter a mão na massa. Como é que o senhor vê esse conflito, né, entre dois tribunais? Os dois grandes problemas da lei foram afastados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Primeiro, a aplicabilidade. Segundo, a ideia da retroatividade. Se entendeu que a lei não retroagia, apenas se verificaria na hora do registro se aquele candidato completava as condições de elegibilidade. O Supremo divergiu quanto à aplicabilidade. E então, isso é natural, são pessoas diversas, embora 3 do Supremo estejam no Tribunal Superior Eleitoral, e um deles foi, na verdade, no Tribunal Superior Eleitoral, trouxe a divergência, que foi o ministro Marco Aurélio. Sobre o julgamento de amanhã do ex-senador Jader Barbalho, o ministro Marco Aurélio trouxe um dado impressionante. Ele foi por 2 vezes diplomado deputado federal pelo TSE. E agora se diz que ele é inelegível. Então, vai haver também no Supremo Tribunal Federal essa posição que foi dada por ele no Tribunal Superior Eleitoral. Mas é natural que ministros divirjam. E, na verdade, os votos foram magníficos. Foi um grande momento do Poder Judiciário, se bem que não tenha contentado a população brasileira que esperava, a maioria esperava, essa aplicabilidade da lei. Vê logo resolvido esse problema daqueles que são indesejáveis no parlamento. Deputado Antônio Carlos Biscaia, como é que o senhor vê, com essa sua experiência de procurador, de legislador, não é? Como é que vê essa, digamos, bipolaridade, não é? Quer dizer, o TSE é mais atento, porque a coisa bate ali, não é? Claro que são instâncias diferentes, mas o TSE está realmente mais sensível a esse tipo de problema, não é? Que está angustiando a todos nós. A posição do Tribunal Superior Eleitoral, por uma maioria muito sensível, né, teve essa linha da aplicabilidade. Eles tratam de matéria eleitoral sempre, né, já vem tratando especificamente disso, a competência é essa, e consideraram aí, não só rejeitaram os argumentos, essa questão da alegada ofensa à presunção de inocência foi rejeitada, e a questão da aplicabilidade também. Já o Supremo é a nossa Corte Constitucional, todos sabemos. E aí afloram as questões de natureza constitucional, como quaisquer outras. Essa da inconstitucionalidade já foi rejeitada, porque não se considerou a questão da presunção de inocência por não ser matéria de natureza penal, é matéria de inelegibilidade. Mas quando se tratou da aplicabilidade, a divergência foi intensa.
Então, isso não é a primeira vez que acontece, nem será a última. Com o Superior Tribunal de Justiça, como com relação ao Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo é que vai dar a última palavra, a partir do nome Supremo. Evidente, embora, como bem assentou o ministro Costa Porto, 3 ministros supremos integrem o Tribunal Superior Eleitoral. E são aqueles 3 que votaram pela aplicabilidade. Dos 5 votos, 3 são de ministros do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Silvio Costa, e como jornalista, como é que você está? Não quero prognóstico, não quero bola de cristal nem nada, eu queria avaliações suas com relação a isso, as consequências. Temos uma eleição crucial no próximo domingo, a possibilidade de uma coisa se transferir para outra, em suma, como é que você vê isso? Bom, essa questão do baixo nível da campanha eleitoral até me faz assim, pensar se não seria o caso de pensar numa lei da boca limpa, porque realmente o negócio está feio, né? Essa coisa de achar que o ataque ao adversário pode substituir a apresentação de propostas, realmente a gente imaginava que isso já era uma fase superada, né, na consolidação da democracia brasileira. Mas enfim, voltando à ficha limpa. Olha, o que parecia inicialmente, quando o Supremo marcou o julgamento, e como a tradição do Supremo é de confirmar as decisões do TSE, especialmente quando elas são tomadas por uma maioria tão grande de votos, como tem ocorrido em relação à lei da ficha limpa, o que parecia é que havia, como disse o ministro Costa Porto, uma mudança de votos, mas uma mudança favorável à aplicação imediata da lei. Porque o TSE tem sido razoavelmente seletivo na escolha dos candidatos cujo registro ele está indeferindo. Ele indeferiu o Roriz, que renunciou, botou outro lado esdrúxulo, né, do nosso processo eleitoral, botou a esposa para disputar a eleição, está disputando o segundo turno aqui em Brasília. Então, indeferiu o Roriz, indeferiu o Jader Barbalho, o Cássio Cunha Lima, figuras simbólicas, né, que poderiam marcar essa nova fase da política brasileira que a gente está tão interessado em começar, né? Mas recusando diversas impugnações com base na lei da ficha limpa contra outros candidatos menos conhecidos. Então, um pouco pelo fato do Supremo ter marcado esse julgamento, o que já é uma indicação de alguma mudança de voto. Sairemos dos 5-5, né? Essa é a sensação que se tem aqui em Brasília. E um pouco por essa seletividade que o TSE tem demonstrado, então se imaginava que chegaríamos amanhã com a certeza da aplicação imediata da lei da ficha limpa. Ocorre que hoje começaram a circular comentários em sentido contrário, de que poderia haver uma mudança sim, mas uma mudança contrária à aplicação imediata da lei da ficha limpa. Então, como essa coisa de adivinhar voto de juiz, adivinhar decisão de juiz, prever decisão de juiz, é um negócio muito complicado, e a gente tem comentários em sentido absolutamente contrário, né? Então, fazer realmente um prognóstico é muito complicado. O que a gente pode dizer é que se espera de fato que amanhã se defina a questão. Ministro Costa Porto, e a possibilidade desses, digamos que essas candidaturas sejam suspensas e haja complicações, esses votos podem ser anulados, quer dizer, isso não vai frustrar o eleitorado, isso não cria uma agressão ao direito de votar, mesmo que tenha votado sem investigar a direção do voto. Essa é uma das possibilidades que tem sido levantadas, não é? de simplesmente anular esse voto e não evitar uma transferência que vai ser muito problemática, né? Quem é que merece receber? Às vezes é um outro partido, em suma. Como é que o senhor vê essa questão da soberania do eleitor? Deixe-me entender sua pergunta. Eu voto na ficha suja e depois me decepciono porque a lei o afastou do mandato. É essa a questão? Como?
é essa questão se a pessoa que vota em um candidato que depois terá o seu registro ou a sua legitimação como candidato afastada, ele não vai assumir, e então o eleitor fica decepcionado, esse eleitor que votou mal? Sim, sim, exatamente. Né? Ele votou mal, mas ele votou. Como é que ele vai ser punido? Quer dizer, eu não estou tomando posições, não. Eu só quero saber como é que isso vai ser apresentado. Pode ser apresentado como hipótese, né? Bem, veja, se a lei for aplicada a essa eleição, esse candidato, obviamente, tem o seu registro indeferido, ele é afastado dessa disputa. Bom, e agora, com essa mudança na Lei 12.034, uma coisa assim, que foi de setembro do ano passado, a nulidade é para todos os efeitos. Não se conta para o partido ou para a coligação, como antigamente dispunha o Código Eleitoral. É um preço a pagar pelo regime democrático, para que se afastem do Congresso aqueles que, na verdade, não deveriam ter o mandato. Deputado Biscay, agora uma pergunta pessoal, mas bem doutrinária, quer dizer, não leve... Se por acaso nesses cômputos e não sei o quê, de repente o senhor é beneficiado com alguns votos que são decisivos para a sua eleição, o senhor aceitaria esse... Não, veja, o que pode acontecer, se houver aplicabilidade são hipóteses... Sim. Como o que pode acontecer aqui no estado do Rio de Janeiro, nas eleições proporcionais, é que um dos candidatos, o ex-governador, Garotinho, que teve 600 mil votos, esses votos serão anulados e isso vai, de alguma maneira, alterar o coeficiente e pode até levar à eleição de alguns candidatos que não foram e que seriam de outros partidos. Quer dizer, ele deixará de ser eleito, alguns dos que foram eleitos com os votos daquele que veio a ser impugnado, deixarão de ser eleitos e vai haver uma mudança do coeficiente. Quer dizer, se isso ocorrer em seu benefício? Mas não ocorrerá, porque as alterações não chegarão a esse ponto. Mas, evidentemente que não é por essa razão, de forma alguma, claro, que eu sempre defendi o ficha limpa. Até, vou lhe dizer mais, em 2004 eu apresentei o projeto Ficha Limpa, que não tramitou. O deputado Chico Alencar e eu apresentamos um projeto nos moldes do Ficha Limpa, que está até pensado naquele de iniciativa popular. Então sempre tive essa posição. Muito bem. O Observatório da Imprensa agradece a presença do professor Walter Costa Porto, do procurador Antônio Carlos Biscay e do jornalista Silvio Costa. E lembre-se, assistindo o Observatório da Imprensa na TV, no rádio, na internet, você nunca mais vai ler o jornal do mesmo jeito. Boa noite.